episódio do Hat-Trick, programa de esporte da TV Santa Maria. Eu sou Antônio Oliveira e hoje nós vamos comentar sobre os péssimos resultados da dupla Grenal, que inclusive culminaram na demissão do técnico Eduardo Cudê e no momento ruim do técnico Renato Portaluppi. Vamos comentar também sobre o empate do Inter de Santa Maria contra o Pelotas em 2-2. Vocês devem estar estranhando que hoje eu estou apresentando o programa, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu gostaria de dar boas-vindas ao meu colega Lucas Sena, que está aqui hoje. Bom dia, Antônio, e aí? Hoje apenas a 2 por motivos médicos, mas fiquem tranquilos. Pedro Pereira está bem, não corre risco de nada, mas por motivos médicos apenas eu e Antônio Oliveira hoje para tocar esse programa. Quase uma hora com vocês. Nessa próxima quase uma hora, 45 minutos por aí, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você pode acompanhar os episódios do Hat-Trick todos os sábados na TV Santa Maria e também no nosso YouTube, youtube.com/HatTrickOficial. Nossas redes sociais, Instagram e TikTok também são @HatTrickOficial. Lucas, eu acho que a gente pode começar explicando a ausência da camiseta do Ipiranga e também do nosso apresentador Pedro Pereira. E eu não sei o que tu imagina, mas eu posso dizer que talvez tenha batido um certo medo do jogo entre Ipiranga e Atlético Paranaense, que acontece nesse sábado pela Copa do Brasil. Um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Ipiranga. Eu acho que bateu um medo no Pedro Pereira. Com certeza, e digo mais, o que a gente sabe, não vamos falar aqui o motivo também, né? Mas que ele já começou a sentir a pipocada, ele já tá pipocando para esse jogo contra o Atlético Paranaense, né? Eu lembro muito bem da partida da ida, que praticamente quase desistiu do jogo quando estava 1-0 e depois em minutos ficou muito feliz. Enfim, é um dos jogos mais importantes da história do Ipiranga, diante de um forte Atlético Paranaense que, enfim, ganhou títulos nos últimos anos, mas que tem a vantagem, pode jogar com isso debaixo do braço. E o Pedro já começou a sentir isso daí, tanto é que nem presente faz no estúdio a camisa do Ipiranga. Eu também acho que ele sentiu, né, a gente faz a brincadeira aí, o Pedro tá bem, tá, pessoal, não teve nada demais aí. Mas a gente não pode perder essa brincadeira que, enfim, perto do jogo, um jogo tão importante, aí ele acaba não podendo estar presente. E falando em Copa do Brasil, vamos começar pela notícia bombástica das últimas 10 horas, talvez, que foi a demissão de Eduardo Cudê. O Inter esteve em campo ontem contra o Juventude, eu tô aqui com a escalação do Inter ontem contra o Juventude, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O Inter é o único time que não tinha disputado o primeiro jogo ainda. O Inter foi a campo ontem com Antony, Robert Renan, Mercado, Vitão, Bustos, Bruno Henrique Fernando, Wesley, Alan Patrick, Wanderson e Valência. Um time que, de certa forma, era melhor do que a gente via nos últimos jogos, mas, novamente, uma derrota no Beira-Rio, mais um resultado ruim para o Cudê e demissão. Lucas, tu acha que o Alessandro Barcelos e a diretoria do Inter acertaram na demissão do Cudê? Porque eu, como colorado, tenho uma opinião forte aí quanto a isso, mas eu vou deixar tu falar primeiro. Eu vou ir na mesma linha que eu penso quanto ao Renato. Eu acho que não é o momento de se demitir um treinador. Tudo bem, Grêmio e Inter não vivem bons momentos, mas a gente olha para o mercado e o que o mercado nos mostra não é alguém que vai chegar e arrumar a casa. Tá certo que pela parte do Internacional, pelo que foi vazado ontem, é que o grupo já não fechava muito com o trabalho do Eduardo Cudê, e aí é um questionamento completamente diferente, porque realmente é difícil fazer as coisas andarem se os caras que jogam dentro das quatro linhas não estão compactuando com a ideia do professor. Diferente do Grêmio, que apesar do péssimo momento, vê o elenco fechado com o treinador e se der errado deu, mas tá acreditando no que tá sendo passado. O que foi vazado é que o Inter tem jogadores que não compactuavam mais com o trabalho do Cudê, e aí realmente fica muito difícil manter. Por esse ponto acertado, mas pelo outro, quem vai vir para ser o treinador do Internacional? Agora vai assumir o treinador do Sub-20, né? Que é o lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com todo respeito ao cidadão, mas pelo amor de Deus. E o Inter é um time que tem uma base forte, então... Tinha, né? Vamos ser francos. Não, tudo bem, mas eu digo, tem equipes como Juventude na frente. Ah, sim, então, sim. Comparado a outra, sim. Então, esse é o ponto. Acho que o momento é errado, mas devido às circunstâncias é o correto. Eu concordo com esse teu lado aí da cautela. Eu acho que também é algo a ser observado, mas eu acho que o Inter acerta. Eu acho que o Inter acerta porque, primeiro, tem esse ponto dos jogadores. E daí, assim, é um treinador e são quase 30 jogadores. Então, se o time não compra mais o técnico, não tem o que fazer.
Até porque a gente sabe, assim, não dizendo que o Inter fez isso, mas a gente sabe que no futebol existe aquela velha malandragem de derrubar treinador, né? Com Que certeza. o time joga mal e daí milagrosamente entra um novo treinador e, enfim, vira uma seleção. Não dizendo que o Inter fez isso, mas a gente sabe que isso existe. E o que eu, pelo menos como colorado, via dentro das 4 linhas, era um time totalmente apático, sabe? Parecia que o Kudê não conseguia nem extrair mais o mínimo para o time funcionar. Tanto que o gol do Inter ontem é uma genialidade do Lopatrick. É um achado que do não, Lopatrick. exato, que não fez uma grande partida também, mas é o jogador gênio que acha a bola, e o Valência é muito bom jogador também, conclui pro fundo do gol. Mas eu acho que acerta por causa disso, acho que o Inter precisa desse novo ar. Acho muito pesado isso também do treinador pedir para sair. Eu acho que isso daí é difícil de sustentar. Né? O Kudê larga o cargo à disposição. Assim, ó, se o cara não quer ficar mais, poxa, não tem como segurar. Não tem, porque ele não quer. Fica mais um pouco, mas ele nem quer, sabe? Então, acho que se ele não quer, se o time precisa, boa essa decisão. Fico triste porque imaginava que o Kudê teria um bom caminho aí, mas isso me preocupa, né? Quem que vai ser o treinador agora? É um buraco que, olhando para o mercado, há riscos a se correrem, né? Os 2 grandes nomes livres do futebol brasileiro serão Cuca, com um histórico péssimo, e o Fernando Diniz, que tem... Que eu não gosto. Não, tudo bem, eu concordo com o ponto, eu gosto até dele, mas no meio da temporada é impossível. Nossa, se o Fernando Diniz vier pro Internacional, eu vou ficar muito chateado. Pois é um treinador que tenta implementar seu modo de jogo desde o primeiro dia, e no meio de uma temporada é praticamente impossível, se for para salvar uma temporada. Mas quando é o time do Inter de ontem, que era um time... digamos que esperado, com exceção do goleiro Antony, né, que veio o Rocher na final da Copa América. Que foi talvez o melhor do Inter em campo, por incrível que pareça. Que veio o Rocher na Copa América, o Fabrício já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, então teve que jogar o Antony, defendeu um pênalti, fez uma boa partida. As defesas a queima-roupa ali que... Então, o time que estava em campo eram os melhores. Mas ontem, no pós-jogo, muito do que se comentava, tanto no jogo do Inter quanto do Grêmio, e muito questionado os jogadores até, porque o time não corria em campo. Falta de vontade, assim, ó, físico. Teve alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, né? Porque o Juventude faz o primeiro gol ali na metade, acho que 30 minutos do primeiro, e aí no segundo tempo, naquele início ali, meio, o Juventude parte várias em contra-ataque e um buraco na defesa do Inter. Um buraco. Sabe? Por isso que eu falo assim, a impressão que eu tinha é de que os jogadores não estavam afim de jogar, sabe? Um buraco na defesa no lado direito, um buraco no lado esquerdo. O pênalti, o Vitão simplesmente abre o braço dele, abre uma asa delta ali, assim, pra... Cara, não pode. E são lances que eles não fazem, eles não estão acostumados a fazer. Foi uma partida que não foi tratada como uma partida de Copa do Brasil. Exatamente. E aí eu vou ser bem sincero, o foco do Inter é ganhar o Brasileiro. Esquece. Não tem mais como. O Flamengo disparou, Botafogo na sequência ali. Não tem mais todos como. jogando bem. E todos jogando bem. Esquece. O foco do Inter agora tem que ser a Copa do Brasil. Por quê? Sul-Americana. Outro jogo é domingo ou sábado agora? Outro jogo é sábado. Assim, ó. Se o Inter ganha do Juventude agora, que é um adversário acessível para se ganhar, o Inter vai para as quartas. Fica... Oitavas. Vai para oitavas. Oitavas. Vai para oitavas. Bom, fica a 4 confrontos aí de um título. Sim. 4 confrontos, 8 jogos. Mas são 4 confrontos, não é muito. Sim. Na Sul-Americana eu já acho que é um caminho mais fácil, mas daí também, sabe... São jogos que também são dados mais importância. Exato, os outros times vão dar vida também, e aí eu não sei se eu confio no Inter quanto a isso. Mas eu esperava mais, esperava por ser Copa do Brasil... E mostra que, enfim, o time não estava nem um pouco fechado ali, né? Eu acho que agora o foco do Inter tem que ser as Copas mesmo. O brasileiro ficou muito distante. Mas o problema é que uma Copa pode acabar sábado. O resultado é muito ruim. Exatamente. E vai jogar diante de um time que é um dos melhores mandantes do país hoje. Que dentro do Jaconi tem mostrado sua força, então... A torcida vai em peso. Vai ter que reverter um resultado que já tem o seu peso nas costas, então complicado pro Inter. Se, caso sobre só a Sul-Americana, tem que ser o grande foco do Inter para a temporada, porque é a taça que pode ser conquistada. E o Inter que tem alguns desfalques, teve, né? O Kudê raramente repetiu as escalações nesse período da Copa América, não só por causa dos convocados, mas por causa de lesões. E eu queria falar um pouco também desses convocados do Inter. O Inter tem agora só o Borré na Copa América, né? O Rocher joga o disputa do terceiro lugar. É verdade. É verdade. O Rocher joga o terceiro lugar com o Canadá, é verdade.
Então, o Rocher e o Borré. Tinha o Valência, né, também convocado, voltou, jogou ontem, fez gol. E esses dois jogadores especificamente, Borré e Rocher, fazem falta? Seria diferente o caminho do Inter sem eles? Porque, olha, eles estavam com suas seleções, no momento de êxtase, o Borré vai jogar uma final e aí ele abre o grupo do WhatsApp ali do Inter. E a depressão. O chefe caiu. Esses caras fariam a diferença? Olha, eu acho que no jogo de ontem, sendo muito sincero contigo, não. O time que estava em campo era capaz de vencer o Juventude jogando o seu melhor. E, enfim, claro que o Juventude vive um ótimo momento, é muito bem treinado pelo Roger Machado, principalmente contra equipes mais fortes, consegue se defender muito bem e sair para contra-ataques. Não só nos gols ontem, mas enfim, em diversas oportunidades saiu cara a cara com o goleiro ou contra um na defesa do Inter. O Juventude faz um bom campeonato, mas os 11 do Inter ontem tinham capacidade de vencer o time do Juventude. Claro. E ainda mais se tratando do Rocher e da grande partida que fez o Antony. Olhando a seco, assim, claro, o Rocher é melhor que o Antony, mas a grande partida do Antony ontem mostra que ele deu conta do recado. E eu acho que o Fabrício também daria. A verdade é essa, assim. O Rocher é ótimo, enfim, goleiro decisivo, que talvez numa Copa do Brasil, por exemplo, em disputa de pênaltis, seja muito decisivo pro Inter. Né? Então, eu acho que sim, mas nesse jogo de ontem eu acho que daria pros dois goleiros. Eu acho que não foi culpa do goleiro, nem culpa no ataque. Eu acho que foi uma displicência geral. Olhando aqui a tabela do Inter, tem esse jogo às 16 horas no sábado contra o Juventude. E depois, terça, tem um jogo contra o Rosário Central na Argentina. É uma logística bem ruim. Um jogo que o Inter talvez já tenha técnico, talvez esse técnico não possa estar no campo. A gente falou um pouquinho, né, sobre a demissão do Kudê, mas o que se fala, assim, não tem nomes muito concretos ainda. O Fernando Diniz está livre, o Cuca está livre. Se falou da possibilidade de tentar o André Jardine, mas é um treinador muito consolidado no futebol mexicano e renovou o contrato, multicampeão por lá. O que pesaria talvez é o fato dele ser do Rio Grande do Sul, ter começado no Inter, então esse lado mais afetivo. Mas eu ainda tô curioso para ver quem que é esse nome. Né? O presidente do Inter falou que o Inter vai adotar critérios técnicos para contratar e não vai sair contratando qualquer um. E esse treinador pode estar contra o Rosário Central. A gente falava sobre a Sul-Americana, eu queria que tu falasse um pouco sobre treinadores. Se tu fosse o dirigente do Inter, e aí eu não quero que tu sabote o Inter, tá? Porque tu é gremista, eu não quero que tu sabote o Inter. Se tu tivesse que contratar um técnico hoje, nessa situação, nessa situação, pensando nas Copas também, quem seria? Cara, acho que o Inter tem chance contra esse Rosário Central? 2 perguntas em uma. Eu acho que sim, tem chance, porque jogadores por jogadores, o Inter é melhor que o Rosário Central, claro, vive um momento mais desorganizado, mas falando de treinadores, eu acho muito difícil do Inter achar alguém livre no mercado para suprir essa deficiência, digamos, para resolver o problema agora. A questão é, o Inter vai ter que pagar o passe de algum treinador, se for o caso. Se fala em Vojvoda, se fala em André Jardine, mas todos vinculados a um clube. Então qualquer cara que venha pro Inter, que agregue, na minha opinião, vai ser um cara que o Inter Outro nome que foi falado que pagar, né? Foi o do Odair, que o Odair tá livre, se eu não me engano, só que ele tá quase fechando com um time na Arábia Saudita. E aí o dinheiro... eu acho assim, que se o Inter tentasse o Odair, talvez viesse, porque, enfim, tem família por aqui. Tem e o Odair tem o histórico, enfim. Exato. Só que eu não sei se esse é o melhor nome. Exatamente. Eu ia comentar isso também, porque o Odair comandou um Inter que era largado às traças, né? E agora é um Inter milionário que tem objetivos maiores. Eu não sei se seria um bom nome. É o que eu te falei. Eu acho que pro Inter alavancar na temporada, dar esse salto, vai ter que pagar o passe de algum treinador por aí. Dito isso, Sérgio Rocher, eu sei que você está ouvindo isso. Chegue no ouvido de Marcelo Bielsa, explique o projeto Intercampeão e traga este senhor, este idoso, para o Internacional, por favor, eu imploro. O Bielsa Inter de Marcelo Bielsa precisa acontecer. É o louco Bielsa. O Inter de Marcelo Bielsa precisa acontecer. Bom, agora vamos passar para o Grêmio, né? Por quê? Deu de desgraça no meu time, vamos passar para o momento ruim do teu. Né? O Inter demitiu o Kudê. O Grêmio não aparenta querer demitir o Renato e muito menos a diretoria. Alguém da diretoria, se falava da demissão do Antônio Brum, aí não vai sair, pelo menos por enquanto. Né? O Alberto Guerra sustentou aí os dois. Mais uma derrota. Derrota para o Cruzeiro. Não aparenta
dar indícios de demissão. Exatamente. E é isso que me pegou. Ontem eu não vi a coletiva do Alberto Guerra, do Renato. Não teve coletivo do Alberto Guerra. Não teve? Não. Então é isso que eu ia falar. Porque eu só vi uma foto assim no meu Twitter. Alberto Guerra confirma que Antônio Brum continua no Grêmio. É isso. E aí eu queria te perguntar sobre isso. A derrota de ontem. Quem é o culpado? São os mesmos culpados? Temos um novo culpado? O que tu pode dizer sobre essa derrota 2-0 pro Cruzeiro em casa? Vou te dizer que ontem... Podia ter sido mais. Ontem, óbvio, bateu o odd, doeu, mas não dói mais que no final de semana. Porque no final de semana o Grêmio não jogou contra o Juventude. Claro, teve oportunidades ali, o Cristaldo perdeu um gol, uma bola na trave do meio da rua, mas enfim, o Grêmio foi massacrado pelo Juventude. Ontem, o Grêmio com 10 minutos tem uma chance cara a cara com o Edenilson, que o Edenilson perde a chance. 5 minutos depois, o primeiro culpado, Reinaldo. Mais uma vez um erro grotesco de marcação e ele toma a cabeçada com todo respeito, anão Ramiro. Que, sei lá, deve ter seus 1,70 de altura. Um gol de cabeça do Ramiro é... Pois então, só pode ser alguém que esteja sendo marcado pelo Reinaldo, que foi muito vaiado ontem, inclusive. Já não tem mais clima pro Reinaldo no Grêmio. O Grêmio precisa tratar de contratar um lateral esquerdo, assim como zagueiros de condição de titular. E depois disso, um apagão, 1 minuto depois, o Grêmio toma outro gol, quando a gente vê pelo menos uns 4 erros técnicos na jogada. Marquezinho tá adiantado, o Grêmio perde pé de ferro, erra passe na saída, toma um gol de fora da área, se complica de vez no jogo, e a partir dali era como se tudo que tivesse planejado desandasse. Mas, ainda para piorar, o Renato volta pro segundo tempo, trocando 4 jogadores no intervalo. Eu nunca tinha visto isso. 4 jogadores no intervalo. Dentre eles... Sinal que alguma coisa está errada no time. Olha, quando o treinador troca 4 no intervalo, é um atestado. Escalei mal. Escalou mal, exatamente. Escalei mal. E detalhe, dos 4 ele tirou o melhor em campo, o único que parecia jogar outro esporte em relação ao time, que era Franco Cristaldo. Então, assim, sinais de um time que tá com azar, que tá desorganizado, que até quando acerta, acaba dando alguma coisa errado e as coisas acabam descarrilhando, o trem descarrilha no meio do processo. No segundo tempo, quando o Renato adota uma nova estratégia, dura apenas 10 minutos porque o Kahneman é expulso. E a partir daí, o único zagueiro em campo tá expulso e Vidiaçante e Dodi tem que se tornar zagueiros para fechar a casinha e não tomar mais do Cruzeiro. Ontem foi um jogo para se esquecer, mas eu acho que ontem não foi o principal problema. Tem que rever. Problema contra a Juventude. Né? Contra a Juventude, o Grêmio não jogou. Essa rodada do fim de semana foi muito curiosa. Né, trazendo um pouco também pro Inter, o Inter perdeu 2-1 pro Vasco num jogo pífio dentro do Beira-Rio, até começou bem, mas acabou perdendo o jogo. O Grêmio teve uma atuação pavorosa contra o Juventude, né? Um jogo que, bem como você falou, para esquecer. Porque perder pro Juventude nesse momento, claro, falando do tamanho dos clubes, é óbvio que o Juventude é menor que a dupla Grenal. Mas o Juventude hoje tem um futebol, não é que um time que tem ganhado da dupla Grenal, um time que tem jogado melhor que a dupla Grenal. Mais vistoso, com mais estratégia, mais competitivo, os jogadores têm desempenhado melhor futebol. Se a gente pega hoje os atacantes, o Juventude tem o melhor atacante hoje, que está mais bem posicionado. O meia, o Jean Carlos, que não tá jogando mais talvez que Alan Patrick. O volante Kaique fazendo um grande campeonato brasileiro. O volante Kaique, que surpreendentemente não saiu do Juventude após o Gauchão. Então é um time que tem jogado melhor. Agora, surpreende o 3-0, né? Surpreende o 3-0 e podia ter sido mais. Essa que é a questão. Tem um gol anulado por uma falta no começo da jogada. Foi falta, é bem verdade, mas enfim, outra boa jogada. A falta foi antes do meio de campo. E o Juventude teve a capacidade de criar e chegar ao gol. Então, mostra que o Juventude tem capacidade, sim. E não é só ganhar da dupla Grenal. Ganhou do Flamengo no Jacone. Tá bem colocado no campeonato. É um time que tá mostrando um bom futebol. E esse é o diferencial. Muito bem treinado o Juventude. Mas, mesmo assim, o Grêmio enfrentou um Palmeiras muito bem treinado e até os 75 minutos ganhava por 2-0. Então, aquilo é um ponto fora da curva por completo. Mas, por um lado bom, o jogo contra a Juventude matou o rodízio de goleiros de uma vez por todas. O Renato foi fazer novamente o rodízio, colocando o Rafael Cabral. Deu uma desculpa ali que o Marquezinho estava sentindo a mão, sendo que o Marquezinho saiu reclamando... E ele falou que não tava, né? Saiu reclamando diante do jogo do Palmeiras que não ia jogar, que queria jogar no final de semana. Foi o Rafael Cabral, toma o primeiro gol, que acredito que seja o mais impactante. A bola em câmera lenta. Uma bola em câmera lenta, extremamente defensável. Um goleiro que perdeu a dimensão do próprio gol.
Muito semelhante com o que a gente viu no Inter SM ontem. Mas, enfim, um goleiro que perdeu a dimensão do próprio gol, isso não pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Custou caro, o Grêmio teve que ir atrás do resultado e abriu espaço. Acabou que o resultado foi pavoroso, uma tarde para se esquecer, muito por causa de Rafael Cabral. Voltando agora pro jogo Grêmio-Cruzeiro, o Grêmio teve em campo Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman, que foi expulso, como tu falou, Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Pavon, Edenilson, Gustavo Nunes e Cristaldo. Se fala nos bastidores, até lendo aqui uma matéria do Globo Esporte, que o Grêmio está contratando quase certo já o atacante Matias Arezzo. Surgiu muito bem no Peñarol, foi vendido para a Espanha, né? Acabou chegando no Granada e não conseguiu se desenvolver muito bem por lá. Jovem, 21 anos, é uma promessa, enfim, e pode jogar no Grêmio, tá já encaminhado. Outro jogador é o Monsalve, esse particularmente eu não conheço, jogador do Independiente Medellín, de 20 anos também, jovem. Né? Esse para do Cristal. Esse é para a vaga do Cristaldo, é um meia armador. E é isso que eu ia te perguntar. Nos últimos anos, e eu falo isso em todo o programa, o Grêmio contrata mal. O método do Grêmio contratar é ruim. Por quê? Ou são os coringas do Renato, jogadores mais velhos que não desempenham bom futebol, ou são apostas, refugos. Mas algo que não é comum é o Grêmio ir lá e contratar jogador muito jovem. O Grêmio aposta na base. Agora, esse método é um método que a gente não viu. Pode dar certo? Pode ser a válvula de escape? Pode dar certo. E ainda mais se tratando de duas posições que provavelmente não chegarão para ser titulares, mas para agregar. A gente vê que o Cristaldo quase nunca joga 90 minutos. Um cara que corre muito, um cara que busca o jogo lá atrás e vai para frente. E ele não tem uma peça de reposição no elenco do Grêmio hoje. Quem é a peça de reposição do Cristaldo? Natan Pescador. Não tem uma peça. Faz tempo que não entra em campo. E faz muito tempo que também, tipo, quando sai o Cristaldo do time, né, quando ele vai pro banco ou, enfim, não pode jogar, essa função não é feita por ninguém. Não, o Renato abre mão. Abre mão desse jogador, desse criador. Então, a contratação do menino do Independiente Medellín é, no meu ver, uma boa opção. Tem que ter alguém para dar essa oportunidade quando sai o Cristaldo. E manter o formato do Grêmio jogar. Que contra o Palmeiras, quando tinha Cristaldo em campo, dava certo. Meio campo bem postado, Cristaldo armando e 2 pontas afunilando. Eu acho que vai ter que ser o jeito do Grêmio jogar até o Diego Costa voltar. Quanto ao Matias Arezzo, é uma ótima contratação, no meu ver. Tanto para jogar como titular no lugar do Diego Costa, ou o Diego Costa, enfim, aberto. Ele tem muitas capacidades, é um jogador versátil no ataque. E ainda é promessa, né? Promessa, 21 anos, brilhou no Peñarol, foi vendido muito cedo. Então, é um cara que me agrada. E dá pra ver que a diretoria do Grêmio tá tentando mudar, porque da forma que tá dando errado. Quanto ao Grêmio que entrou em campo ontem, por incrível que pareça, eu acho que é o melhor que se dá pra colocar em campo hoje. Sem Diego Costa é o melhor Grêmio que pode ter. Um trio de meias com Dodi, Vidiaçante e Edenilson, Cristaldo na frente, Pavon e Gustavo Nunes aberto. A defesa é isso mesmo. A não ser que o Grêmio contrate um lateral esquerdo, vai ter que ficar convivendo com o Reinaldo. Eu acho que é uma posição que o Grêmio precisa pensar. O Grêmio que nessa janela agora vai ter que pensar bastante. Vai ter que se movimentar. Precisa de zagueiro, precisa de lateral esquerdo, precisa de atacante, precisa de meia, enfim, precisa de diversos setores. E eu quero te perguntar também, não precisa de um novo treinador também? Mas aí a gente volta para o mesmo debate. Eu acho que tu precisa. Ainda acha que não... Eu acho que precisa, Uhum. Mas eu acho que não é momento. Mesmo nessa maré de azar? Mesmo nessa maré de azar. Porque, como eu falei, diferente do Inter, que o elenco já não compactuava, o Grêmio ontem, claro, perdeu o jogo em um erro individual do Reinaldo, mas até o erro, que são 15 minutos, é uma amostra muito curta, o Grêmio era melhor que o Cruzeiro. Tinha criado 2 oportunidades e o Edenilson tinha perdido um gol que, digamos que um centroavante não perderia. Contra o Palmeiras, quando o Grêmio jogou com esse mesmo time que jogou ontem contra o Cruzeiro, os mesmos 11, com exceção do Matias Vidiaçante, que estava com a seleção ainda, o Grêmio foi melhor por 75 minutos que o Palmeiras. Quando desfaz o esquema, perde. Então, é muito difícil dizer que o Grêmio perdeu 2 dos últimos 3 jogos e empatou o outro que tinha a vitória nas mãos. Dizer que o Grêmio tem uma solução. Não sei, mas o Grêmio tem um princípio de solução e tem jogadores que acreditam nesse princípio. Eu acho que o momento ainda não é de demitir o Renato, mas também por causa do mercado. E eu acho assim, até trazendo essa comparação pro Inter, depende muito da ambição do time no ano, né? Vamos ser bem sinceros. A ambição do Grêmio é não cair. É não cair. É. E o Grêmio não tem ambição de ganhar a Copa do Brasil ou Libertadores. Adoraria, mas não vai ter como. Então,
O Inter, talvez, demitir o Kudê passa muito pela ideia assim, olha, a gente precisa reverter a situação porque a gente pode, talvez, ganhar alguma coisa. O Grêmio já é assim, olha, a gente precisa fugir do rebaixamento. É que a questão do Grêmio vai se definir daqui a alguns meses, né? Porque o Grêmio na Libertadores vai enfrentar quem tá tão mal quanto. Então, não é um caminho impossível passar das oitavas, digamos assim. Copa do Brasil tem que ver contra o Operário esse final de semana. E depois pega, possivelmente, o Atlético Mineiro, né? E depois o Atlético Mineiro, que também não vive um grande momento. Então, assim, claro que... Tá dando uma sorte ali também. Exatamente, tá dando uma sorte. Claro que olhando hoje, tu vê o Grêmio, não, é impossível ser campeão. Mas se passa de Fluminense e Atlético Mineiro, que são duas equipes que estão tropeçando tanto quanto o Grêmio, tá na semifinal da Libertadores, tá e dá 3 aquela jogos. E está a 3 jogos do time. No claro, time. Não dá pra falar de título hoje, mas é algo que, se e apenas se acontecer, 3 jogos não é impossível, por mais que o adversário do outro lado seja muito mais forte. O ponto é, hoje o foco do Grêmio é sair da zona de abaixamento. Não conseguiu demonstrar futebol para isso ainda, não conseguiu. Conseguiu diante do Palmeiras, não vou mentir, jogou bem contra o Palmeiras. Mas depois daquilo o time decaiu. Parece que o baque contra o Palmeiras foi muito forte. Agora é esperar, no meio dessa semana, neste final de semana, abre a janela de transferências e agora sim os jogadores poderão ser inscritos para jogar o Campeonato Brasileiro e talvez as coisas mudem e os ares mudem pro lado de Porto Alegre. É o Grêmio que volta a campo no domingo contra o Operário. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Esse jogo é aonde? É no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Primeiro jogo 0x0. Aquele jogo antes feio. das enchentes. Um jogo horripilante. O Grêmio vence? Vence. O Grêmio precisa vencer. Pelo dinheiro, pela classificação na Copa do Brasil, mata-matas. O Grêmio sabe jogar melhor competições de mata-matas. E por ser muito maior que o adversário. E por ser absurdamente maior que o adversário, apesar do bom Campeonato Brasileiro Série B que faz o Operário. Também. G4. Tá ali, 4º lugar, né? É. Se não me engano. Teve a oportunidade de ser líder até, não conseguiu, mas enfim, o bom Campeonato de Série B que faz o Operário é um time que tá bem treinado, mas o Grêmio tem mais time, tem que vencer o Operário. Inter foi, Grêmio foi. Agora vamos falar sobre Inter de Santa Maria. Outra tragédia. Outra tragédia, mais uma. Ó. Toma. Inter de Santa Maria entrou em campo ontem, a gente grava o programa na quinta, e entrou contra o Pelotas. Jogo às 15 horas lá na Baixada, um clássico histórico. 2 times que se odeiam, torcidas que se odeiam, e os jogadores acabam tendo que se odiar ali por 90 minutos também. Então, uma partida muito disputada, onde o Inter de Santa Maria já estava classificado, dependia dele mesmo, na teoria, dele mesmo, para terminar em primeiro do grupo, para buscar o primeiro lugar geral e para eliminar o Pelotas. Se falava muito disso ontem. Eliminar o Pelotas. O nosso rival, não sei o quê, vamos eliminar o Pelotas. E aí o Inter abre 2x0 com um time misto que estava jogando muito bem. E aí toma 2 gols num apagão na defesa em 7 minutos. O jogo termina 2x2. O Inter de Santa Maria termina com a 2ª colocação do grupo. Ou seja, perdeu uma posição. Vê o Pelotas se classificar. E agora o Inter de Santa Maria está no lado mais difícil do chaveamento. Tem um jogo contra o Veranópolis, do Márcio Nunes. E depois ou Pelotas ou Glória. Por que o resultado escapou, Lucas Sena? Antes de mais nada, ontem no Twitter... Elter Miller, grande amigo, um salve, pediu opinião sobre o jogo de ontem e eu disse, amanhã, no Hat-Trick Podcast, às 11 horas da manhã. Atenção! Como é que é o nome? Elter? Elter. Atenção, Elter. Um salve. Vamos lá. Cara, por que o Inter deixou escapar? E é muito difícil falar isso, mas eu acredito que é muito de ter o resultado debaixo do braço, sabe? Porque quando você tem o resultado debaixo do braço, querendo ou não, tu baixa a guarda. E agora vai ter que me ajudar a lembrar o nome do grandíssimo jornalista que é, mas eu esqueci, que tem a grande frase. Quando você tiver a oportunidade de matar o adversário, você pega a faca e roda a faca. O ex-lateral esquerdo Júnior. Você roda a faca. Você roda a faca. Porque tu tá com a oportunidade de matar o teu rival. E não é matar no jogo, é matar do campeonato. Eu ouvi de conhecidos, que eu não vou divulgar o nome, que em inimigo se pisa no pescoço. Mas, e tá corretíssimo, né? No teu rival, tu pisa no pescoço e acabou. Se o Inter vencesse o Pelotas ontem, o Pelotas não estaria na próxima fase e não teria a chance de enfrentar o próprio Inter nos mata-matas. E o Pelotas, que
pelo histórico, é o grande rival do Inter de Santa Maria. E time grande cresce em mata-mata. Cresce. Camisa E é uma grande pesa. história. É um dos times que tá, assim como o Inter, aqui batalhando para subir para a primeira divisão gaúcha. E acho que foi isso que aconteceu. O Inter se ajoelhou em cima do resultado e viu o Pelotas atacar. A gente até comentava na beira do campo ontem que o Pelotas não atacava. Não tratava o jogo como... E o torcedor, lembra desse comentário? Não lembro quem que fez, acho que foi, não sei se foi tu, se foi o Pedro. O torcedor nem gritava mais. De tão confiante que tava, ó, já ganhamos 2-0. E dentro do boa. campo, nem aparentava o isso torcedor também. do Pelotas, nem o do Inter. Aparentava isso também, porque o Pelotas não ia pra cima, não atacava, parecia não tratar o jogo como era. E aí, num passe de mágica, um gol. E esse aí... gol faz o Pelotas crescer no jogo. Poucos minutos depois, 6, se não me engano. 6 ou 7. 6 ou 7 depois, Pelotas empata o jogo. E a partir dali, o time do Inter já tá muito mexido a ponto de segurar o resultado. O Daniel só tinha mais uma alteração e não tinha como colocar muito o time pra frente. Acabou que saiu o gol do Monson diante do Futebol com Vida e o Inter ficou na segunda colocação. Eu não gosto de ter que dizer isso, mas eu acho que custou muito caro esse empate. Claro que é muito difícil dizer o Inter não vai subir por causa disso, mas eu acho que o outro chaveamento era muito fácil para o líder do grupo B. Pega a União Frederiquense, que, no meu ver, é a equipe mais fraca do outro grupo, dos que passaram, é claro. O Veranópolis, desde a chegada do Márcio Nunes, cresceu na competição e agora o Inter SM vai ter que enfrentar esse Márcio Nunes, que também conhece muito dos jogadores que estão aqui. Então, é um adversário à parte. Isso sem falar do quesito viagem, porque... Muito bem lembrado. Porque, se tratando disso, Veranópolis é uma das cidades mais inacessíveis do Rio Grande do Sul, diante das tragédias. Tá com um Parisiga que dura muito tempo. E só tem 2 vezes por dia, 2 vezes por dia. Acho que é uma de manhã e outra de noite. Então, assim, tá difícil de acessar a cidade. Vai ser uma viagem que seria em 6 horas normalmente, vai durar 8 a 10. Então, é uma viagem longa, se tratando do mesmo estado. E depois, Pelotas, um grande rival, ou Glória, melhor campanha da competição. Então, custou... o outro lado da chave era muito mais acessível. Não, exato. E custou muito caro, assim. Eu acho que esse é o termo. Custou caro. O Inter estava com 2-0, com um time misto. A gente precisa lembrar disso. Gente, os reservas estavam em campo e estavam jogando muito, muito bem. O que prova o elenco, como o elenco é forte. Só que aí o que acontece? O time não baixou as linhas, o time não se defendeu mais, seguiu pressionando e pressionando e pressionando. Ali, quando fez o 2-0, era baixar e contra-atacar. E deixa o Pelotas dar o jogo. Sabe, o Pelotas não atacava também. E aguenta ali. E é isso. E faltou, eu acho. Acho que faltou esse senso. E custou caro. Porque tem a viagem agora extremamente desgastante para jogar contra um time que é muito bem treinado. E que tá organizado. Organizado. Com jogadores experientes. Com um treinador, como tu falou, conhece o elenco. Mas o elenco conhece o treinador também. Os dois lados têm uma vantagem, a gente não sabe quem se dá melhor nisso. Mas o que preocupa, e assim, olha, o Inter de Santa Maria ainda tá super vivo, tem chance de acesso, tudo mais, é um grande time. Mas o que preocupa é um eventual jogo de semifinal. Porque a gente imagina que vai passar pelo Veranópolis. Né? A gente imagina. O Inter fez uma campanha superior ao do Veranópolis, a gente imagina que passe. Agora, depois, é o Pelotas ou o Glória. O Glória foi a melhor campanha, decide em casa. É um time que, olha, até 4 rodadas atrás não tinha perdido nenhuma. Até ser líder... até estar classificado não tinha perdido nenhuma. Não tinha perdido nenhuma. E as outras que perdeu foi jogando, depois de ser líder. E foi com um time misto, enfim, mais aliviado. Sim. E o Pelotas, que é um time que cresce. Esse é o problema. O Pelotas não foi bem no jogo ontem. O Pelotas não tem o grande time que a gente já viu o Pelotas ter. Mas é um time que cresce. É um time que tem camisa. Que tem torcida. Que tem torcida. E isso é algo na divisão de acesso que não é todo mundo que tem. Por quê? Porque a gente vê a torcida do Inter de Santa Maria lotar, a gente vê a do Pelotas lotar, mas a gente não vê outras lotarem. Com certeza. Pode ter gente lá, mas lotar, ter muita gente, 1.000, 2.000 pessoas, são poucas. O Veranópolis, por exemplo, não lota. E o Pelotas lota. E isso aí pode custar muito caro, muito caro. Muito caro, muito caro. É um estádio grande também, maior que os outros da divisão de acesso. E fora esses 2 clubes, a gente vê os times cobrando R$10 a entrada, R$5 a meia, justamente para trazer, para incentivar as torcidas para o estádio, porque as torcidas não lotam seus estádios. Mas esses 2 clubes em específico, sim. E o Inter não conseguiu fugir do seu rival, jogando contra ele mesmo. E isso traz aquela velha mística, né? Não matou quando tinha que matar, e agora talvez o Pelotas tenha a oportunidade de girar a faca no Inter de Santa Maria.
Se repetindo o cenário de 2018. A situação é complicada. É bem parecida, né? E óbvio que isso pega o torcedor também. Óbvio, a gente viu ontem no estádio... O ar era de derrota. Exato, isso que eu ia falar. Nos jogadores, da torcida, da comissão técnica, diretoria, todo mundo tava com cara de derrota, com aquele sentimento assim, cara, tava tudo certo. Era o melhor cenário. Tava passando em primeiro no grupo, em primeiro geral, ou seja, até numa final decidiria dentro da Baixada. Tinha essa questão de eliminar o rival e teve provocação, apesar de não ter tido muito torcedor do Pelotas, teve provocação sim, dos dois lados, jogadores do Pelotas provocando a torcida. Era o jogo pra, assim, ó, fechar aquela fase inicial perfeita. Ter ganho todos os jogos em casa. Teria ganhado todos os jogos em casa, né? E aí, assim, ó, perdeu no detalhe ali, sabe? Então, eu acho que faltou esse tato, talvez, do elenco de entender o jogo, que o jogo pedia. Pedia uma segurada ali pra administrar o resultado. Mas tá vivo. Tá vivo ainda, tá muito vivo. E uma coisa que a gente tem que verdade. dizer, faltou esse ano, mas agora é esquecer isso. Exato. Agora é foco no mata-mata, que é tem que entender, outro exatamente, campeonato. Tem que entender que é outro campeonato agora. O que aconteceu na fase de grupos, não importa mais. Daniel falou ontem, né? Porque, é outro campeonato. Porque se tratando de um mata-mata, não importa. Claro que olhando do externo não importa jogar a primeira fora ou em casa. Mas, cara, são 2 jogos. Independente de onde for, um jogo tu vai jogar em casa e outro fora, independente da ordem. Enfim, o fato é, o Inter tem condições de vencer qualquer time da divisão de acesso em 2 jogos. Qualquer time. Então o morto não está. Perdeu uma oportunidade mais fácil, mas morto não tá. E é bom lembrar pro torcedor, né? O Inter Santa Maria venceu o Monson, por exemplo, que era o time a ser batido. O único time que o Inter SM não venceu foi o Pelotas. 2 empates. Não, o Pelotas ganhou. Foi o Bagé que empatou e perdeu. É verdade. O Pelotas venceu na primeira rodada 1-0. O único time que não venceu acabou sendo o Bagé, mas enfim, também numa condição diferente, né? Que já estava classificado, né? O Bagé já estava meio eliminado também. Mas o jogo esse contra o Pelotas, ele mostra algumas inseguranças, talvez, né, no elenco, na torcida. Mas tá muito vivo, né? Como a gente falava, é um jogo e a gente viu um time diferente. Que não jogava junto. Não jogava junto, exato. Isso foi falado também durante a coletiva. Agora é o mata-mata. Primeiro jogo em Veranópolis, segundo jogo aqui. Eu vou fazer uma pergunta meio genérica, assim. A gente falando muito disso aqui. O Inter talvez teria um caminho mais fácil do outro lado, sim. Mas será que não é melhor já pegar de cara os gigantes? Cara, eu sou defensor da tese que para ser campeão, nesse caso, para subir a primeira divisão, não se pode escolher adversário. Mas é claro que se o Grêmio fosse campeão da Libertadores em cima do Guarani de Venâncio Aires, eu não reclamaria. O ponto é, quer ser campeão, quer o acesso, passe por quem vier. O caminho vai ao mais difícil, mas se o objetivo é subir a primeira divisão, que vença dos melhores, e vai ter que vencer os melhores. Eu acho que é nessa linha também. Eu acho que é melhor pegar o adversário mais fraco? Lógico. Não desmerecendo o outro lado da chave, mas a gente tem o Lajadense, que é um time que foi ali cambaleando e na última rodada cresceu, botou a camisa para jogo. Tem o Monson, que é um time muito forte, mas não seria, não seria o Monson, né? E aí do outro grupo, Passo Fundo e União. Passo Fundo é o... União, que é o pior, entre aspas, com uma viagem acessível. A gente tem que lembrar que qualquer viagem desse grupo A seria desgastante pela distância, enfim. Mas o União acaba sendo uma viagem ok, 4 horas, dá pra ir, não tá com problema na estrada. E teria também o Passo Fundo, uma viagem também na mesma linha, 13 horas e meia, 3 horas. Um time organizado, mas daí teria que passar pelo Lajadense, a gente nem sabe se isso vai acontecer. Então acho que fica essa lição. E acho que os jogadores já estão cientes disso e vão dar o máximo nesses 2 confrontos. A gente espera, a gente vai estar acompanhando aí, né, o jogo, pelo menos da volta ali na Baixada. A gente espera que tenha um outro jogo de acesso. Porque é isso, né? No fim das contas, se o Inter de Santa Maria passa pelo Veranópolis, são 2 jogos do maior objetivo do time nos últimos 2011? 13 anos. Né? Então, tá perto. É outra oportunidade, né? Torcedor, tá perto. Calma. 2 jogos de ter outra oportunidade a voltar à elite, e que seria importantíssimo pro clube, pra cidade, pra todo mundo que vivencia isso. Então, perto tá, próximo está, e talvez com o futebol jogado nunca esteve tão próximo do que está agora. Claro que não dá pra entrar de salto alto, até porque
o momento não é de se agigantar para os outros, porque diante do que aconteceu contra o Pelotas, acredito que a moral tenha baixado um pouco. E agora todo mundo igual, né? Todo mundo é igual. Como a gente disse, está na chave mais difícil, mas são 2 jogos. Para os outros também são 2 jogos. Não importa se o Inter sempre foi melhor na primeira fase. O ponto é que a cabeça dos jogadores tenha resetado agora e que fique esse pensamento. É outro campeonato e a gente precisa vencer esse campeonato. E agora, pra gente já se encaminhar pro final do programa, vamos falar um pouco da seleção brasileira, que nos decepcionou aí no final de semana, né? Uma eliminação pro Uruguai, nos pênaltis, tinha um a mais, também não fez uma partida digna ali de passar no tempo normal. Por que a seleção brasileira não consegue jogar não só contra grandes times, como é o caso do Uruguai, mas contra seleções menores? A gente falava, né? Costa Rica não conseguiu fazer frente. A Colômbia, que vive um grande momento, mas também é um adversário menos expressivo. O Brasil não conseguiu fazer frente. Por quê? É culpa do Dorival? É culpa do elenco? Cara, tu reparou que a gente não falou de nada bom hoje. É, do início ao fim foi tragédia. É o programa das tragédias. O Que título, isso, As Tragédias. As tragédias do futebol. Cara, eu acho que o elenco é o melhor que tá à disposição, sabe? É muito difícil falar que não, exceto o Vini Júnior, que não pôde jogar, tava suspenso. Mas, dentro do possível, era o melhor. Eu tinha dito aqui que eu começaria com o Savinho e não com o Rafinha, pra dar mais velocidade, ter mais drible. Não foi o que aconteceu, o Savinho entrou faltando 10 minutos. De fato, isso me pegou no Dorival. O Dorival trocou tarde demais, viu que o jogo não estava certo. Eu acho que ele foi muito mal nessa parte de substituições dentro da Copa América, né? Sim. Faltou um pouco desse ar de mudança, porque quando não tá dando certo, precisa dessa alteração. O Brasil, no geral, não foi bem. Não conseguia criar, não conseguia trocar, ter uma grande troca de passes, não conseguia funcionar. Claro que o trabalho do Dorival, ele é muito curto ainda, né? O Dorival tá treinando a seleção o quê? 3 meses? Então, por aí, eu acho. É muito difícil tu cobrar algo enorme. Mas se tratando da seleção brasileira, a seleção brasileira tem que mostrar mais se for treinada por mim. Então, quem dirá pelo Dorival Júnior? Faltou um pouco disso, faltou entrosamento também. Dá pra notar que está faltando entrosamento. E na primeira fase principal, faltou o centroavante, no meu ver. Os caras estão jogando. Todo mundo ali está acostumado a jogar com centroavante. O Brasil jogou sem centroavante. O Rodrigo não conseguiu fazer essa função. E o Evanilson não entrou em campo. Ele foi justamente para isso. Não entrou em campo. Para ser o centroavante. E assustador. Ele não entrou. Algumas coisas não fazem sentido na minha cabeça. Essa é uma dessas. Assim como o Savinho, que para mim é a grande crítica. O Savinho tinha que ser titular. Para mim foi... mesmo entrando no banco, foi o melhor jogador brasileiro na Copa América. Ele fazia algo diferente dos demais. Eu acho que... Claro, não tem muitos jogadores brasileiros que foram bem. Eu acho que a notícia boa é o Savinho. Mas... calma que o trabalho está começando. Eu acho que tem que ser por essa linha também. Faltou muita coisa pro Brasil. Mas é um trabalho muito curto ainda. Eu acho que não é culpa 100% do Dorival. Porque a gente sabe o caos que é a CBF, que é a seleção brasileira nos últimos anos. A pressão, enfim, o ambiente. Mas, assim, o Dorival, eu senti a falta daquele pulso firme que ele tinha no Flamengo, por exemplo, no São Paulo, né? Escolhas meio equivocadas. Por que não utilizar o Evanilson pelo menos em um jogo para testar, ver se não flui, sabe? O que aconteceu nos treinos com esse cara que ele não foi nem utilizado, as substituições, o lance dos pênaltis que ele pede, a imagem dos ele pênaltis. pede a mãozinha aqui para falar e ninguém olha para ele. E aí do outro lado tá o Bielsa louco, quase enfiando a mão na cara do jogador do Uruguai. E a imagem dos pênaltis dele fora da roda é bizarro, cara. É surreal. E isso mostra. E isso mostra também que o ambiente dos jogadores da CBF precisa mudar. Precisa. O Endrick dá uma entrevista depois do jogo dizendo que, dando a entender que eles estavam fazendo um favor. Porque o Militão, o Rodrigo e o Vini, eles ganharam a Champions, eles podiam estar de férias. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, seleção brasileira, o cara me veio com esse papo. Aí tu olha ontem o Rames Rodrigues classificado, chorando no cara. meio do campo. Chorando no meio do campo. Pô, chorando, o time inteiro, assim, sabe? Falta essa gana que os jogadores brasileiros já tiveram. Certeza. E que, assim, se perder com essa gana, com essa vontade, faz parte. Agora, perder sem isso aí, que é o que tá acontecendo, acho que pega muito torcedor, né? Eu acho que faz tempo que a gente não vê a seleção, brigando mesmo pelo resultado. Pra ser sincero, a última vez que eu vi foi em 2018, perdeu pra Bélgica, é bem verdade. Aquela, acho que foi a última grande seleção. Mas o Brasil lutou até o final pela vaga. O Brasil tomou 2-1 da Bélgica e massacra a Bélgica no segundo tempo, a bola não entra, infelizmente, mas depois daquilo o Brasil é mais do mesmo. Em todos os campeonatos.
E com essa célebre frase do Lucas Sena, o Brasil é o mesmo, a gente vai encerrando mais um episódio do Hat-Trick. Um episódio composto apenas por momentos ruins, derrotas, demissões de técnico, eliminações, Quase eliminação. quase eliminações, muita coisa ruim. Caminhos No difíceis. fim das contas foi até bom pro nosso querido amigo Pedro Pereira não estar aí, porque possivelmente ele estaria chorando também. É. Porque a gente tá quase, né? E vai ter outra eliminação aí pro Pedro Pereira no final de semana. Ai. Bom, Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Semana que vem estaremos aí de novo. Né? Então, se despeça aí do Um nosso beijo a público. todos que estiveram com a gente nesse período. Que semana que vem seja uma semana melhor para Grêmio, um pouco melhor para o Inter. A gente não deseja todo mal para todo mundo. E Querido. que o Inter de Santa Maria, no próximo programa, possa estar classificado à semifinal da divisão de acesso. É isso aí, a gente vai terminando mais um episódio do Hat-Trick. Semana que vem, Pedro Pereira estará de volta aqui, se Deus quiser. Eu e o Lucas Sena também. Então, voltamos na próxima semana. Você pode nos seguir nas redes sociais no @HattrickOficial, acompanhar o programa na TV Santa Maria e no nosso YouTube, youtube.com/HattrickOficial. Até mais!